Um dos principais motivos que leva um cliente a procurar um advogado para executar planejamento sucessório é a redução do imposto da herança. Existem vários caminhos para você conseguir fazer essa entrega relevante para a família do seu cliente. Nesse vídeo eu vou te apresentar 8 ferramentas que você precisa dominar para conseguir fazer isso. A primeira delas é a alteração do regime de bens para o da comunhão universal, muito útil quando o seu cliente quer privilegiar o cônjuge. Ao se utilizar dessa ferramenta, você aumenta o que é meação e, portanto, diminui o que é herança, que é justamente a base de cálculo do imposto. Dominar essa ferramenta é muito importante para que você consiga atender novos modelos de família. Casais, por exemplo, que optam ou que não conseguem ter filhos, que não conseguem ter descendentes, uma classe de herdeiros necessária. Segunda ferramenta é a utilização de contas de depósito conjuntas. Ao se utilizar dessa categoria de contas, presume-se a cotitularidade na respectiva proporção à quantidade de titulares. Então, se você tiver uma conta com mais uma pessoa, como são 2 titulares, presume-se que 50% do saldo é de uma das pessoas e 50% do saldo é de outra pessoa. Ao se utilizar desta ferramenta, você consegue garantir alguma liquidez para a família do seu cliente, uma vez que a grande maioria dos contratos de conta de depósito permite a movimentação da conta pelo outro titular, quando existe a cláusula de solidariedade. Em razão dessa presunção, a fração correspondente ao titular falecido é que seria inventariada e, portanto, seria apenas essa fração que seria a base de cálculo do tributo. A terceira ferramenta é a transferência onerosa de ativos do seu cliente, cotas, por exemplo. Ao se utilizar dessa ferramenta, você não estará diante do fato gerador do tributo do ITCD, que só ocorre na sucessão mortis-causa ou na doação, em atos de gratuidade. Então, quando há efetiva onerosidade da transferência das cotas, uma cessão onerosa de cotas, por exemplo, uma compra e venda de ascendente para descendente, não há a incidência desse tipo de tributo, que é o ITCD. A ferramenta de número 4 é a transferência gratuita dentro dos limites de isenção de cada ano calendário no respectivo estado. O ITCD é um tributo estadual e cada uma das legislações dos estados prevê alguma faixa de isenção para transferências gratuitas que ocorram dentro de um determinado período. Algumas legislações consideram esse período maior do que um ano. Então, doações dentro de um período de 2, de 3 anos, respeitado um determinado teto, não teriam a cobrança do ITCD. Esta ferramenta é muito importante para que você consiga executar o planejamento no decurso do tempo, quando você não estiver diante de um cliente que tenha urgência em razão de alguma questão peculiar, particular, por exemplo, como algum problema de saúde que faz com que o planejamento precise ser executado com maior celeridade, maior brevidade. Se você conhece um mapa das legislações de ITCD do nosso país, você vai conseguir, usando uma outra ferramenta que a gente vai conversar daqui a pouquinho nesse vídeo, fazer a execução desse planejamento com a menor carga tributária de ITCD possível. A quinta ferramenta, a queridinha, a estruturação de pessoa jurídica e a transferência das cotas utilizando o valor contábil dos ativos. Histórico, porque muitas vezes a pessoa física leva os seus ativos com integralização de capital pelo valor histórico que está na declaração de imposto de renda. Grande parte das legislações estaduais e diversas secretarias de fazenda realizam um procedimento de reavaliação desses ativos, mas ainda existem unidades da federação em que você consegue sim executar a transferência levando-se em consideração o valor histórico. A sexta e poderosa ferramenta é a doação não da totalidade de um ativo, mas apenas da nua propriedade desse ativo. Quando você reserva para uma geração ou usufruto e transfere para outra apenas a nua propriedade. Ao se utilizar desta ferramenta, a transferência da nua propriedade, você estará diante de um cenário em que várias legislações permitem enxergar uma redução de base de cálculo. Não se está transferindo a totalidade do ativo, mas a nua propriedade, reservando o usufruto. E o usufruto tem valor econômico, assim como a nua propriedade. Em alguns estados, você tem uma proporção, por exemplo, de 2/3 da base de cálculo alternativa, que seria a transferência do domínio pleno do bem. Para usar a sétima ferramenta, você vai precisar do auxílio de um profissional da contabilidade
que eu espero esteja aí ajudando você a executar esse planejamento a 4 mãos. É possível que você transfira as cotas de uma sociedade no momento em que o PL esteja reduzido, no momento em que você tenha tomada de crédito e, portanto, que você com isso consiga reduzir a base de cálculo desse tributo. Ao fazer o planejamento de um modo organizado e no decurso do tempo, se utilizar desse tipo de expediente pode facilitar e muito para que você consiga executar em poucos anos calendários ou em um único ano calendário a transferência desse patrimônio para a próxima geração da família do seu cliente. A 8ª ferramenta é a eleição do domicílio fiscal mais vantajoso, aquele estado da federação com o qual o seu cliente tem algum ponto de contato ou quando é possível que você estabeleça esse ponto de contato de territorialidade com o patrimônio do seu cliente. Ao eleger um domicílio fiscal mais vantajoso, como regra, nós procuramos uma legislação tributária que preveja bases de cálculo mais favoráveis, alíquotas mais favoráveis, ou que nós tenhamos uma Secretaria de Fazenda que tenha procedimentos menos agressivos de revisitar e reavaliar os planejamentos em procedimentos de fiscalização.